Vamos falar sobre o Galo agora na programação da Itatiaia. Cláudio Rezende chega para a roda, semana de clássico, semana de decisão e a Itatiaia já respirando a Copa do Brasil. Diga lá, Cláudio. Segunda-feira, começando a semana do clássico, o Galo vem da derrota com um time alternativo, misto, quase reserva no Morumbi. No Campeonato Brasileiro, as últimas rodadas, o Atlético está tropeçando muito, mas foi feita essa escolha e o Cuca adiantou que se tivesse que fazer de novo, ele repetiria a estratégia, porque ele quer um time inteiro fisicamente, os titulares, para que o Atlético possa construir a vantagem. Essa é a ideia. Porque o primeiro jogo é na Arena MRV, na Casa do Galo. Inclusive, a gente tem aí número de ingressos que foram vendidos já para a torcida atleticana. Casa cheia na quarta-feira. Que a gente pode projetar aí de público, a gente vai falar daqui a pouquinho aqui no apito final. A ideia do Atlético é que a gente tenha na casa dos 40 mil torcedores. Nesse momento podemos dizer ali que está próximo de 36, 37 mil garantidos. A parcial de bilhetes emitidos hoje no Galo era mais de 31 mil, mas tem aqueles donos de cadeiras cativas e camarotes. E muitos deles não fizeram resgates ainda. Tem até na quarta-feira para que isso aconteça. E como é um jogo desse tamanho, é casa cheia, a massa atleticana tentando fazer a parte dela, né? No clássico, e a gente sabe que o fator casa pode ser importante aí para o Galo construir essa vantagem. É o objetivo na quarta-feira. Pois é, daqui a pouco o Romano para falar um pouco mais sobre esse time do Atlético pro duelo de quarta-feira, mas 4 reforços para o técnico Cuca em um momento determinante, né, Cláudio? O Cuca vai ter 4 reforços, jogadores que não puderam enfrentar o São Paulo. São voltas certas. Hulk, Coelho, Júnior Alonso, esses 3 são titulares, e o Dudu, que agora não tem mais nenhuma suspensão. Ele cumpriu 6 jogos no Campeonato Brasileiro, da pena imposta pelo STJD. O Dudu, que começou o ano no rival, no Cruzeiro, e que agora, na Copa do Brasil, está do lado atleticano. O Dudu vai começar a titular? É uma possibilidade para banco de reservas? Esta é uma interrogação. São ausências, Lianco e Saravia, que seguem no departamento médico e dificilmente eles vão conseguir jogar na quarta-feira. São cartas fora do baralho. E aí o Cuca pensando, né? O Vitor Hugo é o favorito para ser o colega ali, o companheiro de zaga do Júnior Alonso. O Vitor Hugo foi muito bem, principalmente lá na Argentina, em Mendoza, contra o Godoy Cruz. E ali no ataque podemos dizer, né? Vai com o Rony mesmo, Hulk e Coelho, pode ser o Renier no lugar do Rony, que tá passando aí por um momento que não é dos melhores, né, da parte técnica dele. É a principal interrogação nesse time para o duelo de quarta-feira. O Rony é uma interrogação para seguir entre os titulares e fim, né, da punição ao Dudu, que teve esse bom tempo também para ter, né, a forma física, por mais que depois que chegou ao Atlético, não conviveu com lesão, não teve nenhum tipo de problema, já estava bem, né? Já estava treinando ali no dia a dia, mas o Dudu como opção para o técnico Cuca, Romano. Eu fiz um levantamento aqui junto com o Cláudio no Bastidores mais cedo sobre as opções que o Cuca tinha, ou teve, melhor dizendo, no clássico da 9ª rodada do Campeonato Brasileiro para esse clássico agora. E você vê nitidamente a melhora das opções que o Cuca tem. Ele pode escalar Rony, Coelho e Hulk? Pode. Da mesma forma que ele pode escalar o Gabriel Menino no lugar do Rony, aí você dá uma reforçada no meio campo. Você pode colocar o Dudu, você tem essa opção do Dudu entrando por ali. Você tem a opção do Biel, que pode também entrar formando esse ataque do Atlético. Opções não faltam ao Cuca nesse momento. O problema dele é meio campo para trás. A zaga que é o problema. Mas meio campo para frente, não. Então ele tem as opções interessantes ali para poder mexer nesse time do Atlético, mudar a configuração se quiser. Ele pode fazer um meio campo de Alan Franco, Alexander, Scarpa e Gabriel Menino. Ou ele pode fazer esse meio campo e na frente Hulk, Rony, Coelho, Hulk, Coelho,
e Renier. Tem o Renier para poder jogar. Que entrou bem, né? O Renier tá bem, pelo menos teve uma boa participação ali nos bons inícios, dos bons primeiros minutos que teve no Morumbi. Porque ele precisa ganhar ritmo, né? Então ele tá entrando, o Cuca tá colocando ele para ganhar ritmo. Então, opção não falta. Ao contrário do jogo passado, né, do clássico passado, em que ele olhava pro banco, ele só tinha Palácios, Bernard, João Marcelo. O Bernard, hein? O Bernard é um incógnita, né, cara? Agora o Atlético já deve já tá ciente que não vai ter saída, né? O Bernard, a gente lamenta porque a gente conhece o Bernard, sabe do quanto ele é gente boa, fina. Gente fina, mas não conseguiu realmente encaixar nessa volta ao Atlético. É impressionante. Ele não encaixou com o Milito, não encaixou com o Cuca. Eu vi uma análise sobre o Bernard, que quando ele teve, né, o seu melhor momento no Atlético, quando surgiu na base, quando surgiu ali no profissional, quando teve um ano espetacular em 2013, o Bernard tinha como ponto forte o arranque, né, Romano? Aquele drible do arranque, a arrancada do Bernard era um diferencial que ele tinha. Ele não era aquele atleta de velocidade final, né? De correr um longo período assim, né? Um sprint, né? Ele era mais da arrancada e ele perdeu, né? Aí no corpo ele não consegue proteger. Porque ele foi se transformando em meia. Só que o meia no Brasil, se ele parar um pouquinho para pensar, ele é atropelado, né? Porque os caras chegam junto. Sim. E ele também, no esquema, não conseguiu encaixar. O Hulk... Eu acho que tentaram todo o esquema para ele também. Porque assim, o Hulk não está vivendo uma grande fase. E aí tem uma explicação. Os companheiros atuais de ataque do Hulk, eles não são caras que dialogam com ele. São jogadores mais de finalização, jogador até um pouco mais fominha. Eis que surge o Renier para acabar com isso um pouco, né? Se você parar para pensar, tinha o Paulinho no ano passado, deu certo. Esse ano ainda não deu certo. Teoricamente, quem seria o cara mais técnico ali era o Bernard. Bernard não conseguiu encaixar. Agora chegou o Renier. O Atlético tem jogos atrasados no Campeonato Brasileiro? Já tem algo previsto? Alguma programação para isso, ô meu caro Cláudio? O Galo tem 2 jogos atrasados no Campeonato Brasileiro e, por enquanto, esses jogos estão sem datas marcadas. Como a gente tem agora, depois dos jogos contra Cruzeiro, quarta-feira é Copa do Brasil, domingo o Galo joga contra o Vitória em Salvador pelo Campeonato Brasileiro, é uma data FIFA. Nesse período até se imaginava que pelo menos um dos 2 jogos poderia ter sido marcado, o que não aconteceu até agora, né? Pela CBF. Então esses jogos contra Sport e Fortaleza, ambos em casa, vão ficar mais adiante. Depois a gente vai ter ainda mais data FIFA na sequência da temporada. E o Galo se manifestou por meio de nota nesta segunda-feira, elogiando a CBF e a diretoria de competições da CBF pelas alterações feitas no calendário na última sexta-feira. O que acontece agora? A Copa do Brasil vai ter as decisões, os 2 jogos finais, lá no final do calendário, né? Para encerrar o futebol brasileiro do ano. E o Brasileirão, que terminaria no dia 21 de dezembro, foi para o início do mês. O Galo acredita que foi uma decisão certa da CBF, porque o Galo, por exemplo, está em 3 competições e vai ter mais tempo aí para se preparar em todas elas.